Se você precisa de força e coragem agora, pare um instante e faça esta oração comigo. Permita que o seu coração se volte para Deus nesta tarde. E se você deseja receber esta bênção, deixe um amém nos comentários como sinal de comunhão. Senhor, nós nos aproximamos de Ti neste tempo vespertino com a alma sedenta de paz e as mãos vazias, confiantes de que Tu és o único que pode encher o nosso cansaço com repouso e a nossa inquietação com propósito. Senhor meu Deus, nesta tarde eu consagro tudo o que serei e farei até o entardecer. Entrego a Ti este tempo, cada minuto, cada pensamento acelerado, cada decisão que ainda tenho pela frente. Entrego a Ti os caminhos que vou percorrer, os encontros que me esperam, as conversas que talvez venham a ferir ou a curar. Pai, coloca as Tuas mãos sobre os meus planos, que nenhum passo seja dado sem a Tua permissão, e que mesmo nas escolhas pequenas, a Tua sabedoria me guie. Faço esta entrega com confiança e com a simplicidade de quem reconhece a própria limitação, sabendo que tudo está nas Tuas mãos misericordiosas. Louvado sejas Tu, Senhor, por Tua fidelidade que não falha. Louvado sejas por sustentarem aqueles que se cansam, por ouvires o sussurro de um coração aflito no meio do dia. Te agradecemos por cada pequeno sinal de graça que recebemos, pelo pão na mesa, pela respiração concedida, pelo calor de uma amizade verdadeira. Mesmo quando não vemos claramente o Teu agir, sabemos que Tu trabalhas nos bastidores da nossa história, e por isso Te damos graças. Que a minha fala seja louvor, e que a minha vida, nesta tarde, reflita gratidão. Que o Senhor venha, Espírito Santo, e sopre sobre nós como vento novo. Derrama a Tua presença como brisa que passa por entre as árvores cansadas, trazendo movimento, trazendo renovo. Renova, Espírito de graça, as forças que se dissiparam ao longo do dia. Toca os lugares silenciosos do meu coração, onde a esperança já andava adormecida. Que o Teu vento varra o pó do desânimo, que ele levante de nós as cinzas da apatia, e que onde houver medo, sopre coragem. Agora, Espírito Santo, vem conosco. Senhor, pedimos que sejas como água viva em nossa interioridade. Purifica o que está turvo, corrige o curso onde há estagnação, fertiliza o terreno seco das nossas emoções. Que a Tua água lave as feridas que insistem em arder, não para apagar as lembranças que moldaram nossa história, mas para tornar possível o brotar de uma nova estação. Dá-nos a graça de beber desta água que sacia sem esvaziar, que renova sem substituir as marcas do passado. Plante em nós um poço de esperança que nos permita olhar para a frente com olhos renovados. E pedimos, Pai, que o Teu fogo venha nos aquecer quando a coragem estiver fria, que o fogo do Teu amor reacenda o entusiasmo que nos move a agir pelo bem, a perseverar pelos sonhos que Tu mesmo plantaste em nosso coração. Não peço fogo que consuma em ira, peço fogo que purifica e inflama, fogo que queima a dúvida que paralisa, que transforma medo em impulso, fraqueza em determinação. Senhor, acende este fogo em nós agora. Entrego-Te, Senhor, os meus medos. Tu conheces cada um por nome. A ansiedade que aperta o peito, o medo de falhar, o temor diante do olhar alheio, o receio de não corresponder às expectativas, a angústia que vem sem aviso. Pai, aceita estas palavras humildes, acolhe o que eu não consigo nomear e toma sobre Ti o peso que me impede de caminhar leve. Substitui, na medida certa e na Tua sabedoria, o que me paralisa por confiança. Dá-me a coragem de levantar quando me vejo abatido, de sorrir quando a alma reclama, de seguir quando o cansaço tenta me deter. Dá-me, Senhor, perseverança. Ensina-me a caminhar com passos pequenos quando o caminho for longo, a permanecer fiel mesmo quando a esperança parece se esconder. Não me deixe ceder à pressa de desistir. Lembra-me de que a fidelidade se constrói dia a dia, muitas vezes em silêncio, muitas vezes em tarefas que ninguém vê. Se eu tropeçar, que eu me levante com a certeza de que Tu estás a mão estendida para me segurar. Dá-me força para continuar, paciência para esperar o tempo certo da colheita e humildade para reconhecer quando preciso de ajuda. Senhor, nesta tarde,
Eu consagro também as minhas relações. Guarda os meus encontros. Que cada conversa seja ocasião de edificação e não de ferida. Que cada abraço seja semente de carinho e não de mal-entendido. Protege a minha família, os meus amigos, os colegas que cruzarão o meu caminho. Dá-me palavras de paz quando for preciso falar. Dá-me silêncio quando for preciso ouvir. Que a minha presença com os outros seja reflexo do teu amor e não de nossas pressas e egos. Ensina-me a amar com firmeza e ternura, com limites sábios e perdão generoso. Se houver ali, Senhor, alguém assistindo agora que carrega no peito a dor de uma relação rompida, confusão diante de decisões importantes, o desgosto de promessas não cumpridas, ou o peso de palavras ditas e não reparadas, eu te peço, visita essas feridas com a tua ternura. Não prometemos resultados, mas suplicamos a tua cura em sentido de restauração interna. Que as memórias não se tornem cárceres, que o coração aflito encontre caminho de reconciliação quando for possível, ou de aceitação quando necessário. Dá-nos, Senhor, discernimento para saber o que merece recomeço e o que pede simplesmente o descanso do perdão. Agora, Espírito Santo, vem iluminar as decisões que precisaremos tomar ainda hoje. Dá-nos lucidez para enxergar além do imediato e coragem para optar pelo bem, ainda que seja o caminho mais difícil. Que não busquemos atalhos que desfiguram nossa essência. Confiamos que quando tu guias, mesmo os passos incertos tornam-se caminho de aprendizado. Ensina-nos a ouvir a voz interior que tu deixas em cada um. Um sopro sereno, uma intuição justa, uma coragem súbita que nos empurra para o verdadeiro. Se você sente o coração pesado por causa de uma escolha que paira como nuvem nesta tarde, entrega agora essa nuvem ao Senhor. Diga com fé: Senhor, toma este peso. Mostra-me o próximo passo. Dá-me a coragem de agir segundo a tua vontade. E se for da tua vontade, sustenta-nos no agir. Se for da tua permissão, prepara-nos para aceitar com paz aquilo que não nos cabe mais mudar. Dá-nos, Pai, a coragem dos humildes, a coragem que aceita limites sem perder a esperança, que ousa amar apesar do risco. Peço-te também, Pai, pela coragem nos pequenos gestos, que eu tenha ousadia para dizer a verdade com mansidão, para pedir perdão quando ofender, para oferecer ajuda quando vejo alguém em necessidade, para ser instrumento de reconciliação onde houver divisão. Muitas vezes a coragem não é feita de grandes feitos, mas de escolhas simples tomadas no calor da tarde. Levantar-se para consolar, calar para ouvir, andar o caminho de volta para reatar vínculos. Dá-me essa valentia cotidiana, Senhor. E para aqueles que enfrentam desafios no trabalho, que se sentem inseguros diante de tarefas que exigem mais do que acreditam ter, peço, sustenta as mãos que tremem, acalma as mentes que duvidam, abre portas que parecem fechadas. Não prometemos vitória fácil, mas confiamos que a tua presença torna possível o que seria impossível por nossas próprias forças. Ajuda-nos a trabalhar com dignidade, a honrar aquilo que nos foi confiado e a reconhecer os limites sem nos fechar à esperança. Que a nossa labuta nesta tarde seja oferta agradecida e não apenas fardo pesado. Senhor, muitos de nós carregam o peso de ofensas antigas, de palavras que ainda ecoam e ferem. Peço que a tua paz chegue primeiro ao meu próprio peito, para que eu não leve brasa acesa adiante e cause mais dor. Ensina-me a arte do perdão, não como esquecimento estéril, mas como liberdade que reencontra sentido. Dá-me a coragem de perdoar, quando for necessário perdoar. Dá-me, Senhor, a coragem de pedir perdão, quando forem o aferir. Liberta-nos das correntes da amargura e ensina-nos a ficar curados na alma, mesmo que a cicatriz permaneça como lembrança e não como prisão. Senhor, peço também paciência nas relações difíceis que possam surgir nesta tarde. Quando eu encontrar resistência, que eu não reaja com ferocidade. Quando eu sentir o desejo de retrucar, dá-me palavras de concórdia. Não nos deixe ser palavra que divide, mas ponte que aproxima. Ensina-nos a escuta ativa, a ouvir além do som, percebendo dores que se escondem, necessidades que não foram ditas, medos que se disfarçam de arrogância. Dá-nos a graça de trabalhar pela paz onde estivermos, começando por nós mesmos. Agora, Senhor,
Acompanha-nos na travessia dos pequenos imprevistos que esta tarde poderá trazer. O trânsito que aperta, a notícia que nos desconcerta, o lembrete que anuncia um compromisso não previsto. Transforma o nosso desespero em serenidade. Faz com que cada imprevisto seja a ocasião para exercitar a confiança em Ti. Ajuda-nos a lembrar que não controlamos tudo e que, muitas vezes, o perder de um plano é convite para abrir mão de algo que não era para nós. Concede-nos olhos atentos para perceber a Tua mão reordenando o que julgávamos essencial. Enquanto pedimos tudo isso, Senhor, também queremos reconhecer o Teu agir naquilo que já aconteceu hoje. Obrigado pelas pequenas vitórias, pelo pão partilhado, pela palavra amiga, pelo descanso encontrado por alguns minutos no meio do dia. Que a gratidão não seja apenas sentimento passageiro, mas atitude que transforma a nossa tarde inteira. Dá-nos a capacidade de agradecer mesmo nas lutas, porque em cada provação a Tua presença nos molda e nos aproxima mais de Ti. Senhor, no calor desta tarde, peço que Tu nos tornes instrumentos da Tua paz. Onde houver inquietação, que levemos calma. Onde houver dúvida, que sejamos testemunhas de confiança. Onde houver frieza, que levemos ternura. Não nos des apenas palavras bonitinhas, mas o coração que age. Não apenas intenções, mas gestos concretos. Ensina-nos a amar com coerência entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Agora, Espírito Santo, eu te peço com humildade. Vem clarear o meu entendimento sobre aquilo que preciso priorizar hoje. Mostra-me onde devo investir minhas forças e onde devo aceitar descansar. Dá-me sensibilidade para reconhecer os sinais que Tu colocas diante dos meus pés. Pessoas que precisam de presença, portas que se abrem, alertas que nos guiam. Que eu não perca tempo em vaidades nem em futilidades que roubam do que é essencial. Se você sente dentro de si uma ansiedade que o impede de viver essa tarde com serenidade, coloca a tua mão na própria boca do peito e diga baixinho: venha, Espírito Santo, acalme-me. Deixa que a oração seja simples, que as palavras sejam poucas, porque é o coração que fala. Espírito de paz, visita-nos. Pedimos também, Senhor, por aqueles que hoje talvez sintam medo de decisões sobre saúde, família, futuro profissional. Não prometemos cura garantida nem soluções instantâneas, mas suplicamos Tua presença consoladora. Que onde houver incerteza, Tu nos conduzas com clareza. Que onde houver dor, Tu nos dê alívio no espírito. Que onde houver dúvidas, apareça a luz de um propósito que sublima o sofrimento. Dá-nos coragem para caminhar, mesmo quando a estrada é estreita. E se nesta tarde alguém se sente incapaz de orar com palavras, acolhe este silêncio que é também súplica. Tu vês os suspiros do coração, Senhor, não desprezas a linguagem do silêncio. Toma por Ti a intercessão daqueles que não conseguem articular um pedido e converte esse silêncio em força. Mostra a essas almas que Tu caminhas ao seu lado, mesmo quando a voz fraqueja. Senhor, enquanto as sombras começam a alongar-se, lembramos que a Tua luz não declina com a tarde. Ela alcança cada recanto. Dissipa as trevas internas que tentam nos confundir. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé, mesmo quando a claridade habitual diminui. Dá-nos a capacidade de reconhecer a beleza do crepúsculo como convite ao recolhimento e à escuta mais profunda de Ti. Agora, antes que eu invoque a maternal intercessão de Maria e o auxílio protetor dos anjos, peço-te, Senhor, um último sopro de coragem para esta primeira parte do meu dia. Que eu não me renda ao desânimo, que eu não me esconda por vergonha, que eu não recue diante do chamado que me faz crescer. Dá-me passos firmes e coração manso. E se a fraqueza vier, que ela seja a porta de dependência maior de Ti e não de desesperança. Senhor, nós sabemos que há batalhas invisíveis nesta tarde, lutas espirituais, tentações, vozes que nos desejam o mal. Não pedimos que nos deixes ilesos de provas, mas que nos dês discernimento para reconhecê-las e força para resistir. Dá-nos, Pai, a coragem de levantar a espada da fé quando for preciso e a prudência de buscar abrigo em Ti. Protege-nos dos maus pensamentos que tentam nos roubar a paz. Guarda, em especial, a nossa memória,
para que ela não seja prisioneira de feridas antigas que impedem o sorriso sincero. Quando a sombra da dúvida vier, Senhor, lembra-nos de tuas promessas de presença. Quando a dor da rejeição bater à porta, lembra-nos de que somos amados por ti. Porque é na tua presença que encontramos o fundamento para nossa coragem. Não uma coragem vazia de confiança própria, mas uma coragem que nasce da certeza de que tu caminhas conosco, que a tua mão não nos abandona. E enquanto o dia ainda caminha para o seu fim, confiamos a ti também as pequenas alegrias que podem surgir, uma boa notícia, um reencontro inesperado, um gesto de bondade que renova, que saibamos reconhecer esses presentes como sinais de tua ternura. Dá-nos olhos para ver, Senhor, mesmo nas rotinas repetidas, os pontos de graça que sustentam a nossa fé. Agora, Senhor amado, peço-te que continues a falar ao nosso coração. Se há algo a que precisamos ajustar nesta tarde, que seja revelado com doçura. Se há uma palavra a ser dita, que nos concedas coragem para dizê-la. Se há perdão a oferecer, que tu nos ensines a ofertá-lo sem orgulho. Que tudo aquilo que foi semeado até aqui encontre solo fértil para frutificar. E se porventura algo permanecer em conflito dentro de nós, que o Espírito Santo venha clarear, fortalecer e encaminhar. Convido você a manter essa atitude de entrega enquanto nos aproximamos de um convite especial. Vamos em breve pedir a intercessão de Maria e dos santos, pedindo que, como irmãos na fé, caminhem conosco em oração. Mas antes, pergunte a si mesmo, que lugar nesta tarde você quer consagrar de forma especial ao Senhor? Que decisão você precisa tomar com coragem? Onde deseja receber paz? Faça essa escolha agora no seu coração e ofereça ao Pai. Que essa escolha feita em silêncio no seu coração seja oferecida agora ao Pai. Senhor, nós te damos este fragmento de tempo que nos resta nesta tarde. Toma-o, santifica-o, usa-o como quiseres. Que cada gesto pequeno que fizermos daqui para frente seja gesto de adoração. Nós confiamos a Ti as palavras que ainda hão de ser ditas, os passos que ainda hão de ser dados, os olhos que ainda hão de se encontrar. Faze, Senhor, que tudo passe pelo crivo do Teu amor. Mãe querida, Virgem Maria, contempla agora os nossos corações que se inclinam a Ti com esperança. Nós te pedimos, ó Maria, que leves ao Teu Filho as nossas limitações e as nossas súplicas. Intercede por nós junto ao trono da misericórdia. Tu que acolheste com humildade o plano divino, ensina-nos a escutar a vontade de Deus mesmo quando ela nos surpreende. Sê para nós colo e refúgio nesta tarde que ainda se estende. Envolve-nos em Teu manto e conduz-nos ao Filho, porque só nele encontramos a plenitude. Mãe, ajuda-nos a confiar, como Tu confiastes, e a dizer faça-se nas pequenas e nas grandes coisas que nos aguardam. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, protege-nos das ciladas do mal que tentam nos tirar a paz nesta tarde. Empunha por nós a Tua espada de luz, guarda nossos pensamentos, vigia nossos passos, impede que as dúvidas e as tentações nos afastem do caminho da verdade. São Gabriel, mensageiro da Boa Nova, inspira-nos clareza e coragem na comunicação, que saibamos dizer o que é justo com ternura e ouvir com humildade o que nos é perguntado. São Rafael, guia dos que buscam cura, acompanha-nos nas necessidades do corpo e do coração, para que encontremos meios justos e humanos de cuidado e a serenidade de quem coloca sua confiança em Ti. Anjo da guarda, fiel companheiro, vela por mim nesta tarde. Sussurra ao meu ouvido palavras de consolo quando eu estiver fraco. Aponta para mim as pequenas saídas quando eu não as vejo. Afasta de meu caminho o que me prejudica e conduz-me às oportunidades que edificam. Senhor, multiplica em cada lar a companhia de anjos que guardam os passos, que assistem na hora da tentação e celebram conosco as pequenas vitórias. Ó santos e santas que nos precederam na fé, exemplos de vida e de decisão, nós vos invocamos como irmãos que caminham conosco. São Francisco, ensina-nos a simplicidade que liberta, que saibamos dar com alegria aquilo que nos pesa.
Santa Teresinha, inspira-nos a pequena via da confiança, que saibamos viver com caminhos simples e confiantes do amor. Santa Catarina, dai-nos ciência de discernimento para as escolhas que exigem coragem. Santo Antônio, ajuda-nos na afeição pelos laços que nos sustentam. Santo Agostinho, ilumina o nosso entendimento quando a mente se perde em dúvidas. Intercedei por nós junto ao Pai, para que, fortalecidos por vossas palavras de vida, possamos responder com generosidade ao chamado que recebemos. Senhor, nós não esquecemos de pedir a tua proteção contra as forças que tentam roubar a dignidade das pessoas. Guarda sobretudo os frágeis, os que estão sozinhos nesta tarde, os idosos que esperam em silêncio, os operários que trabalham sob sol e máquinas, aqueles cujos sonhos foram adiados. Dá-lhes, mesmo que por meio de mãos humanas que se compadecem, socorro e presença. Que nenhum coração fique à margem por negligência, que encontre um irmão ou uma irmã dispostos a partilhar um sopro de esperança. Pai, entregamos também a Ti as ambições e as preocupações legítimas que nos movem, os planos profissionais que demandam escolhas difíceis, os projetos que clamam por perseverança, os sonhos que desejamos ver florescer. Não pedimos atalhos desonestos nem promessas vazias. Pedimos a Tua sabedoria para discernir caminhos honestos, o Teu sustento para perseverar com integridade e a coragem para recomeçar quando for preciso. Não prometemos resultados certos, mas pedimos a graça de trabalhar com dignidade e de confiar que Tu multiplicas os esforços quando há amor em nossa entrega. Senhor, fortalece os que são chamados a liderar, nas famílias, nas comunidades, nos locais de trabalho. Dá-lhes a humildade para reconhecerem seus limites, a coragem para tomarem decisões justas e a sensibilidade para ouvir aqueles que dependem delas. Que a autoridade que lhes é confiada seja serviço e que a força que lhes concedeste não se transforme em arrogância, mas em uma responsabilidade amorosa. Nesta tarde, lembramos também os que sofrem por injustiças, vítimas de violência, de abusos, de discriminação e de abandono. Não prometemos soluções mágicas, mas pedimos que Tua justiça venha como consolo e reparação quando for possível, e como força para que a solidariedade humana se mova em favor dos que clamam por dignidade. Inspira corações generosos a agir, Senhor. Suscita leis humanas que promovam a vida e o respeito. Toca as consciências para que a compaixão se transforme em ações concretas. Senhor, pedimos cura para as feridas da alma que insistem em sangrar, traumas que impedem o sono tranquilo, memórias que antecipam dores, culpas que pesam como pedras. Não prometemos que as cicatrizes desaparecerão num instante, mas te pedimos a intervenção da Tua misericórdia, para que mesmo com marcas, possamos viver sem sermos aprisionados por elas. Dá-nos a coragem de buscar ajuda quando necessário, de confiar em profissionais que acompanham com responsabilidade e em comunidades que suportam com amor. Que a cura interior comece com um pequeno passo de entrega e com a certeza de que Tu caminhas conosco em cada sessão, em cada encontro, em cada conversa que nos ajuda a recompor. Senhor, peço-Te pela paz que excede todo o entendimento, que ela desça sobre os lares onde há gritos, sobre os corações onde há inquietação, sobre as mesas onde faltam alimentos e sobre as camas onde os sonhos foram interrompidos. Que a Tua paz ponha ordem no caos emocional, ensine-nos a respirar diante das tempestades e a confiar no Teu cuidado. Dá-nos sinais visíveis de que não caminhamos sozinhos. Um aperto de mão, um olhar que acolhe, um gesto que reconcilia. Que possamos ser instrumentos desta paz para os outros. Nós colocamos, Senhor, os nossos medos mais secretos diante de Ti. O medo do abandono, o medo do fracasso, o medo de não ser amado. Tu conheces cada pequeno detalhe do nosso ser. Visita aquelas frestas onde o medo se esconde. Ilumina-as com a luz de Tua presença. Transforma o medo em prudência sábia, não em paralisia.
Dá-nos a coragem de arriscar o bem quando for preciso e a serenidade para aceitar o limite quando for necessário. Ensina-nos a confiar que a tua providência acompanha os passos dos que se atrevem a caminhar em verdade. Senhor, nesta parte da tarde, talvez haja decisões que dependam de nossa entrega. Aceitar desculpas, começar um tratamento, fechar um contrato, aceitar uma oferta de emprego, dizer sim a um pedido de casamento, despedir-se de algo que já não nos serve. Dá-nos clareza, humildade e coragem para escolher conforme a tua vontade. Se a decisão for dolorosa, concede-nos força para atravessá-la. Se for libertadora, concede-nos serenidade para agradecer. Ensina-nos a discernir com oração, que não escolhemos por impulso, nem ficamos paralisados pelo medo, mas encontramos a tua voz na serenidade do coração. Agora te pedimos, Espírito Santo, por aquela chama que acende a coragem nos momentos de silêncio. Dá-nos ousadia para testemunhar a fé com humildade, para ser sal e luz sem busca de reconhecimento. Que a nossa vida, mesmo na rotina da tarde, seja testemunho de que tu habitas em nós. Dá-nos palavras quando elas forem necessárias e silêncio quando o amor pede escuta. Ensina-nos a anunciar a esperança não com teorias, mas com gestos concretos. Partilha, presença, serviço. Senhor, lembramos também os jovens desta tarde, muitos com trajetórias incertas, muitos com sonhos que tremem na boca do peito. Não deixes que a desesperança os vença. Planta neles a coragem de recomeçar. Dá-lhes mestres que os inspirem e caminhos que lhes permitam crescer com dignidade. Que encontrem comunidades que os aceitem sem julgamentos e oportunidades que lhes permitam mostrar talento e vocação. E aos idosos, dá-nos, Senhor, coração para honrá-los como memória viva da fé. Que suas histórias orientem nossas escolhas e seu silêncio seja tratado como riqueza a ser escutada. Enquanto isso, pedimos a bênção sobre aqueles que realizam trabalhos pesados nesta tarde: médicos, enfermeiros, professores, motoristas, trabalhadores da limpeza, bombeiros e tantos outros. Dá-lhes força nas mãos e serenidade na mente. Protege-os das pressões e concede-lhes a recompensa da consciência tranquila de dever cumprido. Que mesmo exaustos, sintam o teu abraço como repouso verdadeiro. Ó Deus da ternura, recebe agora as nossas contrições. Onde fomos ásperos, dá-nos mansidão. Onde fomos egoístas, dá-nos generosidade. Onde negligenciamos o convite ao amor, renova em nós a decisão de amar melhor. Não pedimos uma perfeição inalcançável, mas a graça de sermos melhores a cada tarde que nos é concedida. Concede-nos humildade para pedir perdão quando ferirmos e a coragem de reparar quando for possível. Senhor, nós suplicamos por perseverança. Quando o cansaço vier e o corpo pedir descanso, dá-nos também o discernimento de recuar para recuperar forças, sem culpa. Quando o desalento ameaçar a fé, sustenta-nos com a lembrança de tuas misericórdias. Que aprendamos a caminhar com passos firmes, sabendo que a fidelidade é construída nos pequenos atos repetidos no anonimato da rotina. Dá-nos ainda a paciência necessária para esperar o tempo das respostas e a confiança de que tu és o Senhor do tempo. Pedimos-te agora, Pai, que abençoes todos os encontros que esta tarde ainda nos reserva. Que os diálogos sejam construtivos, que os silêncios sejam atentos, que as decisões sejam tomadas com prudência e caridade. Consagramos cada reunião, cada ligação, cada visita, que nenhum encontro seja desperdício, mas ocasião de semear o bem. Que aqueles com quem cruzarmos tenham seu dia suavizado por nosso sorriso, por nossa palavra justa, pela nossa escuta atenta. Senhor, tocamos agora no tema da provisão. Não pedimos apenas bens materiais como sinais de sucesso, mas a providência que sustenta a vida com dignidade, um pão diário, meios de subsistência honestos, segurança para nossas casas. Sustenta com tua mão os que enfrentam dificuldades econômicas nesta tarde. Ilumina senhoras e senhores de coração generoso a partilhar. Cria oportunidades que deem dignidade ao trabalho e à vida. Que a caridade floresça nas mãos daqueles que têm e que a solidariedade seja prática entre nós.
À medida que o sol baixa, pedimos a graça do recolhimento, que saibamos encerrar a jornada do dia com um ato de agradecimento, com um exame sincero do que nos foi dado e do que nos foi pedido. Ensina-nos a reconhecer onde falhamos e a pedir perdão, mas também a celebrar as pequenas vitórias que só o coração atento percebe. Dá-nos a disciplina de fazer cada tarde uma breve oferenda de louvor, uma entrega de gratidão e uma preparação serena para o descanso. Agora, Senhor, pedimos a bênção sobre todas as famílias que talvez vivam tensão nesta tarde. Restituí a harmonia onde há briga, a paciência onde há irritação, o perdão onde há mágoa. Concede aos pais sabedoria para guiar os filhos, aos filhos obediência e afeto, aos cônjuges desculpas prontas e gestos que reconquistam. Que a casa seja teatro da ternura divina e não do conflito destruidor. Que o lar seja a escola onde se aprende a perdoar e amar. Pai, suplicamos também por aqueles que nesta tarde se sentem tentados a desistir. Sustentam-os com a certeza de que cada passo dado com fé não é em vão. Dá-lhes companheiros de jornada que lhes peguem pela mão e lhes digam palavras de coragem. Coloca diante deles sinais de que há propósito na caminhada, mesmo quando as nuvens encobrem o horizonte. Concede-nos, ó Deus, a graça de reconhecer quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar. Dá-nos discernimento para não agir por impulso e não permanecer inertes por medo. Ensina-nos a arte do equilíbrio, à medida que sabe fazer o bem no tempo certo. Que possamos ser dóceis à Tua voz, aquela que muitas vezes fala no silêncio e na paz interior. Peço-te também, Senhor, por um toque especial sobre as relações profissionais, que os conflitos se dissolvam, que a cooperação prevaleça, que a justiça seja buscada e praticada. Dá aos chefes sensibilidade para reconhecer pessoas, valorizar esforços e construir ambientes de trabalho onde a dignidade humana seja respeitada. Abençoa, Senhor, os negócios, para que sejam meios de justiça e não de exploração. Senhor da vida, estende ainda a Tua bênção sobre os estudos e sobre os que se preparam para exames nesta tarde. Dá memória, tranquilidade e raciocínio claro. Que o esforço seja recompensado não apenas por notas, mas por conhecimento que liberta e forma caráter. Ajuda os estudantes a encontrar equilíbrio entre deveres e descanso. Proteja-os das ansiedades que roubam a alegria do aprender. Agora, voltando ao núcleo do nosso pedido, Senhor, suplicamos que o Espírito Santo continue a agir em nós como paireira da coragem. Derrama de novo esse fôlego que nos faz levantar quando caímos, essa luz que nos mostra a estrada quando tudo parece escuro. Que o mesmo Espírito nos transforme de dentro para fora, corações mais dóceis, mentes mais claras, mãos mais ativas no bem. Senhor amado, à medida que aproximamos o fim desta tarde, fazemos um ato de gratidão antecipada. Agradecemos-te pelas graças ainda não vistas. Agradecemos-te pelas portas que serão abertas, pelos olhares que confortarão, pelas palavras que reconciliarão. Agradecemos-te pela fidelidade que nunca nos abandona, mesmo quando a nossa fé vacila. Recebe o nosso obrigado simples e profundo, como resposta ao teu amor que nunca se esgota. Em nome de Jesus, selamos agora esta tarde sobre a proteção que somente o seu sacrifício concede. Pelo precioso sangue de Jesus, Senhor, consagra este tempo que nos resta. Guarda-nos de todo mal risível e invisível. Torna nossos passos seguros e nossas decisões guiadas pela verdade. Que o sangue de Cristo seja escudo sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos lares, sobre nossos caminhos. Selamos esta oração no poder redentor do seu nome. Senhor, derrama também a tua bênção sobre aqueles que não puderam orar com palavras. Acolha seus silêncios, transforma seus suspiros em preces atendidas segundo a tua vontade. Para os que choram, sê consolo. Para os que aguardam, sê resposta. Para os que trabalham, sê força. Faze com que, ao findar esta tarde, possamos sentir um pouco mais leves as nossas cargas, um pouco mais claras as escolhas e mais firme a esperança. Pai misericordioso, deixa que a paz que pedimos nesta tarde seja semente plantada em cada um de nós. Que ela floresça em ações concretas, um gesto de perdão,
uma visita a quem está só, uma palavra de incentivo, um pedido de desculpas. Ensina-nos a transformar a oração em vida. Não queremos apenas palavras bonitas. Queremos transformar o que oramos em decisões que abram caminho à Tua graça. Agora, Senhor, abençoa-nos, que a Tua graça nos cubra e o Teu rosto resplandeça sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos renove e nos encha de coragem para viver esta tarde e todas as outras com fé e entrega. Que, sustentados por Ti, possamos ser portadores de esperança onde houver desânimo e ser instrumentos de paz onde houver divisão. Abençoa, ó Pai, nossas mãos para que trabalhem com honestidade. Abençoa nossos olhos para que vejam para além das aparências. Abençoa nossa língua para que fale verdade com ternura. Abençoa nossos lares para que sejam casa de encontro e não de ruína. Abençoa nossas decisões para que sejam tomadas em espírito de serviço. Abençoa nossos passos para que caminhem por caminhos de justiça e amor. Que Maria, Mãe da Misericórdia, nos envolva com seu carinho materno. Que São Miguel nos proteja. Que São Gabriel nos inspire. Que São Rafael nos cure. Que os santos e santas intercedam por nós. E que os anjos celebrem com júbilo o nosso caminhar em direção a Ti. Senhor, tudo isso te pedimos com humildade e confiança, certos de que Tu ouves a voz dos que Te buscam. E agora, antes de encerrar esta oração da tarde, te peço, Senhor, por uma graça final. Concede-nos a serenidade para acolher aquilo que não podemos mudar e a coragem para transformar aquilo que se nos pede alterar. Dá-nos olhos para ver a Tua vontade nas pequenas coisas e força para praticá-la. Nós te damos graças por tudo o que já fizeste e por tudo o que em Tua bondade ainda farás. Selamos esta oração pelo precioso sangue de Jesus, que nos redimiu e nos chamou à esperança. Que a bênção do Deus Uno e Trino desça sobre nós, o Pai que nos ama, o Filho que nos sustenta e o Espírito que nos consagra. Que esta tarde termine sobre a paz de Cristo e que o nosso descanso seja repouso reparador. Se esta oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários, como sinal de comunhão. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra de força e coragem, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para que possamos continuar a orar juntos em outros momentos. Vá em paz, guardado pelo Senhor, fortalecido no Espírito e selado no nome de Jesus. Amém.